Olá, alunos de Aparecida, tudo bem? Meu nome é Fábio Cerqueira e eu hoje vou falar com vocês um pouquinho sobre custos. Eu acredito que todos estão vendo a minha tela aqui. Bom, gente, a disciplina de gestão de custos de vocês é uma disciplina que encerra agora em janeiro, né? A gente começou ela em dezembro do ano passado. Teve aí Natal, Ano Novo no meio do caminho, mas agora a gente vai aprender um pouquinho da dinâmica de custos rurais, custos do agro. A maneira que se afere custos no agro tem algumas particularidades, algumas especificidades diferentes da maneira que se afere os custos, por exemplo, em indústrias ou no comércio, tem algumas características particulares. Mas para a gente entender isso, a gente precisa saber a importância dos custos, né? Por que a importância dos custos? Muita gente se preocupa com o preço de venda das nossas mercadorias. Quando a gente pensa em finanças, a gente está falando aí, quanto que eu vou ter de lucro, mas lucro, resultado, está intimamente ligado à gestão do custo, pois o custo é que me inviabiliza mais do que o preço de venda. Ainda mais no agro, que o preço de venda é dado pelo mercado. Percebam bem, se o preço de venda, a minha influência é pequena, a minha influência é curta, pois eu tenho aí o mercado me regulando, o mercado, vamos dar um exemplo aí, a saca de soja, ou o preço do milho, ou o preço da arroba de carne, a gente percebe que o mercado que me dá o preço de venda. Então eu preciso gerenciar meu custo para que eu tenha eficiência produtiva, ok? Bom, hoje, dia 18 de janeiro, tá? Essa aula é gravada, tá, gente? Mas hoje, dia 18 de janeiro, vocês têm aí de 18 a 20 de janeiro para postarem no fórum, um fórum específico, tá? Que eu vou abrir para vocês, a atividade reflexiva. Então, vamos só recapitular aqui para a gente lembrar qual é a dinâmica da nossa disciplina. Tá aí, gestão de custos. Lá no finalzinho de dezembro, nós fizemos uma atividade assíncrona, que foi um fórum que eu abri e vocês participaram nesse fórum. Hoje, então, de dia 18 ao dia 20, vocês terão a atividade, que é uma pergunta no final desse vídeo, sobre a atividade reflexiva, né? Sobre essa questão da gestão dos custos. Depois, no dia 30, nós faremos uma aula síncrona, tá? A gente vai fazer uma videochamada para tirar dúvida, para esclarecer um pouquinho, fazer um pouco de conta, porque é bom fazer um pouco de conta, e aí depois vocês têm a prova de vocês. Ok? Então vamos pensar um pouquinho na importância dos custos. Talvez a imagem fique aí um pouco pequena para vocês, mas por que é importante a gente pensar em custos? Olha, eu tenho aqui na tela de vocês, é praticamente o mesmo gráfico. Um pouco mais amplo, o outro com um recorte um pouco mais curto, tá? Esses dados são dados reais, são dados captados na CPEA, tá? Eu peguei isso da Scott Consultoria e peguei do nafazenda.com, mas os dados são da CPEA. Prestem atenção aqui no custo do bezerro, tá? Frente ao boi gordo. Como assim, professor? Quantas arrobas de boi gordo eu preciso ter para trocar por um bezerro de 6 arrobas, por um bezerro de desmama? Perceba a flutuação. Olha, lá no início dos anos 2000, há 20 anos, eu precisava de 6 arrobas de boi gordo. Agora, em 2020, né, que terminou aí há pouco tempo, em 2020 eu precisava de quase 9. Ou seja, eu tive um acréscimo de 50% no meu custo, né? E isso não é incomum, percebam como varia, né? Em 2015 foi mais alto ainda, eu precisava de 9,10 arrobas. E se eu olhar por mês, vamos para o gráfico do lado, se eu olhar por mês, eu vejo que aqui em abril de 2020, eu precisei de mais de 10 arrobas de boi gordo para comprar no bezerro. Mas é só isso? Não. Não é só o custo da minha reposição que eu estou falando. Eu estou falando aqui também do custo, por exemplo, do milho, nesse outro gráfico para vocês. Se eu alimento meu animal com milho, quanto é a minha troca de arrobas de boi gordo por milho? Está aqui no gráfico de vocês. Olha, em julho de 2020, eu precisei de mais de 4... Perdão, eu troquei a minha arroba de boi por mais de 4 sacos de milho.
Já em outubro, a diferença foi um saco a menos, praticamente. Ou seja, o meu custo em outubro foi muito maior que o meu custo de julho. Do lado, eu tenho a produção de leite. Percebam, tem 2 gráficos, como eu falei, está um pouquinho curto. A linha em escura está um pouquinho pequena, né, para vocês. Eu sei, mas acho que dá para vocês entenderem. Quem quiser, corre lá na Scott Consultoria que vocês vão ter esses dados. Percebam bem, a produção de leite aqui, ó, para quem mexe aí com leite, quem entende um pouquinho de leite. O meu gráfico, a parte branca, é a minha produção de leite e o meu risco aqui, o meu traço, são a quantidade de vacas. Perceba que o que está acontecendo com a pecuária de leite? Por exemplo, a pecuária de leite ela tem uma dinâmica um pouco diferente. Hoje, 2019, 2020, eu tenho uma quantidade de vacas menor para uma produção de leite maior. O que é isso? Os meus animais têm mais eficiência produtiva. Eu preciso de menos animais para produzir mais leite. Porém, para eu produzir esses menos animais, o custo por animal é muito mais alto do que antigamente. Então, se eu parar para pensar, professor, mas hoje eu tenho menos animais que são mais eficientes. Então, uma vaca de leite produzia, há um tempo atrás, sei lá, 8 litros de leite. Uma vaca de leite hoje produz 30 litros de leite. Ela é muito mais eficiente, mas o custo por animal aumenta, porque essa produção em unidade, ela não se dá sem um custo alto por unidade. Né? Por unidade o quê? Unidade animal. Então a gente já vai entender um pouquinho mais isso. E uma propriedade rural, ela funciona como uma empresa. Uma propriedade rural, eu tenho as minhas entradas, o meu processamento e a minha saída de produtos. Então eu tenho a minha entrada de insumos, a entrada dos meus recursos, que são materiais, informações, os meus próprios clientes, os meus animais, meus funcionários, são as minhas entradas de recurso. Eu processo tudo isso e saio com o meu produto. Qual é o meu produto? Meu produto pode ser soja, meu produto pode ser milho, meu produto pode ser frango, meu produto pode ser boi gordo, pode ser leite, pode ser inúmeros produtos. Então, esse modelo de transformação, como eu disse, se a saída ela está baseada no mercado, só me resta olhar para os meus recursos, tá? Olhar aqui nos meus custos. Mas a gente precisa entender o conceito aqui da diferença entre gasto, custo e despesa. É tudo a mesma coisa? Não, não é tudo a mesma coisa. Gasto é uma coisa, custo é outra, despesa é outra. Então vamos entender melhor. Gasto, gente, é toda a saída de dinheiro. Todo o dinheiro que eu pago saiu do meu bolso, saiu da minha carteira, saiu do banco, saiu da cooperativa, é um gasto. Tá? Sendo um gasto, ela é uma saída de dinheiro. Ponto. Todo gasto é um custo? Não necessariamente. Todo custo é um gasto? Não necessariamente. Então, gasto, gente, é quando sai o dinheiro. Guardem isso em mente. Ok. E o custo? O custo são aqueles gastos, tá? São aquelas necessidades financeiras que eu preciso para o meu produto em si. Então, tá aí o exemplo do tijolinho. O tijolinho, sem tijolinho eu não faço uma casa, certo? Então, sem custo, eu não faço uma casa. O tijolinho, o custo é o tijolinho. O custo é aquilo que eu não consigo me desfazer dele. Se eu quero ter um produto, eu preciso desse custo. Vamos dar um exemplo mais claro. Imagina o boi gordo. Se eu quero vender boi gordo, não tem jeito. Eu preciso ter um custo, por exemplo, de vacina, ter um custo de vermífugo, ter um custo de sal. Então, não é possível eu produzir sem esse gasto, sem essa saída de dinheiro ou sem esse recurso financeiro. Por que eu estou falando de recurso financeiro? Vocês já vão entender. Porque eu tenho custos que não têm gastos. Tá? Mas a gente já vai ver lá na frente. E despesa? Despesa já é diferente. Despesa ela não entra no meu produto. A despesa é aquele gasto que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que pagar alguém, mas ele não entra na formação do meu produto. Como assim, professor? Vamos dar o mesmo exemplo do boi gordo. Imagina que para eu produzir boi gordo eu preciso dar o vermífugo,
dar a ração, ração até que não, mas assim, dá o vermífugo, dá o sal. Então, esses são custos. Tá, mas aí eu tenho que pagar, por exemplo, a energia elétrica da casa, da fazenda. Essa energia elétrica da casa da fazenda, se a fazenda tem energia elétrica ou não tem energia elétrica, o boi vai engordar do mesmo jeito. Mas se eu tenho energia elétrica, eu preciso pagar. E se eu preciso pagar, isso não entra no meu custo. Por isso que ela é uma despesa. Entendeu? Despesa é aquele gasto que eu tenho que fazer, porque se eu não pagar energia elétrica, vão cortar a minha energia elétrica, mas ela não entra na composição do meu produto em si. Entenderam? Bom, vamos aprofundar um pouquinho mais. Os custos, gente, eles podem ser fixos ou variáveis. O que diferencia os custos fixos dos custos variáveis? O custo variável, ele vai variar conforme a minha produção. Então, imagina o seguinte, eu sou um produtor de soja. De repente, eu preciso de 1 galão de Roundup para, sei lá, 10 hectares. Um exemplo, não sei se a conta é essa, mas um exemplo só para a gente ter em mente. Então tá, então eu gasto aí, sai do meu bolso 1 galão de Roundup para 10 hectares. Perfeito. Se eu plantar 20 hectares, eu vou precisar de 2 galões. Concordam? Então, se eu planto 10 galões, se eu planto 10 hectares e uso 1 galão, se eu plantar 20 hectares, eu uso 2 galões. Ou seja, o meu custo, ele variou conforme a minha produção. Ou seja, quanto mais eu produzi, mais eu gastei. Isso é um custo variável, tá? Ele varia de acordo com a produção. Outro exemplo, para ficar bem claro. Eu engordo bovinos. Então tá, você engorda bovinos, então você, a cada 6 meses aproximadamente, você aplica a vacina de aftosa. Tá? A vacina de aftosa aí custa R$1,50 mais ou menos. Então, se você tem mil bovinos, você vai gastar aí R$1.500 de vacina de aftosa. Perfeito. Se você tem 2.000 bovinos, é o dobro. Logo, você vai gastar de aftosa R$3.000 de vacina. Ou seja, esse custo, ele variou conforme a sua produção. Por isso que ele é um custo variável. Diferente do custo fixo. O custo fixo, ele não varia. O custo fixo, se eu estiver produzindo ou não estiver produzindo, esse custo vai ser igual. Nossa, professor, como assim? Ele não vai variar conforme a minha produção. Um exemplo bem claro, para ficar bem na mente de vocês. Um custo fixo é quando, por exemplo, tem um arrendamento. Imagina que vocês arrendaram uma área, vocês arrendaram 100 hectares para produzir, sei lá, milho ou produzir gado. Se vocês arrendaram por um preço fixo, ou seja, eu arrendei, vamos dar um exemplo da soja. Eu arrendei 1.000 hectares por 20 sacas de soja por ano. Ótimo. Então, você arrendou aí 100 hectares por 20 sacas de soja por ano. Imagina que dá uma geada, dá uma praga, dá alguma coisa e você não conseguiu colher soja nenhuma. Esse seu custo é fixo. Você tem que pagar do mesmo jeito. Mas professor, mas não é justo. Bom, mas ele é um custo fixo. Ele não vai variar com a sua produção. Por quê? Porque você fechou 20 sacas de soja. 20 sacas de soja, se você colher 80 sacas de soja, tudo bem, você vai continuar pagando as 20. Se você colher só 50 sacas de soja, você vai continuar pagando as 20. Por isso que é um custo fixo. Tem vários tipos de custo fixo. Daqui a pouquinho a gente vai ver um outro, que é a depreciação. Mas aí a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe, que a depreciação é o principal custo fixo para a gente aqui. Tá, e aí quando eu falo de custos, uma coisa que eu preciso ter na minha mente é um princípio contábil, é um princípio, é uma estratégia de gestão, uma estratégia de administração que eu acho que vocês já viram em outras disciplinas, que é o princípio da entidade. Vocês devem ter visto isso em contabilidade. No princípio da entidade, eu separo os custos da fazenda, as contas da fazenda, das contas do fazendeiro. Eu separo
as contas da fábrica, por exemplo, do dono da fábrica. Ou seja, as contas da pessoa física não se misturam com as contas da pessoa jurídica. Isso é um princípio contábil, a gente chama de princípio da entidade, lembra? Cada pessoa é uma entidade, né? Seja ela física ou jurídica. Então, as contas nunca podem se misturar. Quando eu falo de custo, é custo só da fazenda. Por quê? Isso, porque lá na frente vocês vão entender. Quando eu monto a minha estrutura de custos, isso tem que ficar muito claro. Eu preciso separar o que é conta do fazendeiro, o que é conta da fazenda, o que é o dono do negócio e a conta do negócio. Tá? Então vamos falar de um outro custo, que é o custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade? Custo de oportunidade, gente, é aquilo que eu abro mão em detrimento de outra coisa. Nossa, professor, como assim? Imagina que você tem 20 mil reais. 20 mil não, vamos fazer uma conta um pouco mais alta. Vocês têm aí 100 mil reais guardados na poupança. Então, vocês têm 100 mil reais guardados na poupança. Vocês decidem pegar esses 100 mil reais e fazer alguma coisa com ele. Vocês têm duas opções. Vocês podem comprar um carro zero ou vocês podem comprar um terreno. E aí você decide comprar o terreno. Você fala, não, eu vou comprar um terreno aqui na minha cidade, aqui em Aparecida do Taboado, que é uma excelente cidade, eu vou comprar um terreno na minha cidade. E você pega os seus 100 mil reais e compra um terreno. Qual foi o seu custo de oportunidade? O seu custo de oportunidade é aquilo que você abriu mão. Ou seja, o seu custo de oportunidade foi o seu carro. O carro zero. Você deixou de comprar o carro zero para comprar um terreno. Então, o seu custo de oportunidade é o carro zero. Ou seja, o custo de oportunidade é aquilo que eu abro mão. Prestem bastante atenção aqui, gente, porque a pergunta da nossa atividade reflexiva, ela vai versar em cima disso. Ela vai falar um pouquinho disso. Ou seja, o custo de oportunidade é quando eu escolho um determinado negócio, eu abro mão de um outro negócio. Então, vamos trocar isso e colocar em finanças aqui, para vocês entenderem bem. Imagina que esses mesmos 100 mil reais, você decide engordar boi, mas ele está te dando no banco, ele está lá na poupança, e na poupança ele está te dando 1,5% ao ano. Então, desses 100 mil reais, vocês têm aí em torno de R$ 1.500 por ano de juros. Então, o banco te paga de juros R$ 1.500. Você fala assim, poxa, mas é pouco. É pouco esses R$ 1.500, eu vou pegar esses 100 mil e vou comprar aí uns bezerros e vou dar uma engordadinha. Tá. Aí você descobriu que no final de 2 anos, você comprou uns bezerros, engordou, e no final de 2 anos você teve um lucro de 15%. 15%, se a gente fizer uma conta bem simples, são 7,5% ao ano. O que seria isso? Muito mais do que estava te dando na poupança, concorda? Então, o seu custo de oportunidade é aquele 1,5%. Você abriu mão daquilo em detrimento de outra coisa. Então, vamos entender, guardar o custo de oportunidade? Vamos entender aqui um pouquinho sobre a estrutura de custos. Eu divido o meu custo em 3 pilares. Custo operacional efetivo, custo operacional total e custo total. O que são cada um deles? Vamos entender. Primeiro, quando eu tenho os meus gastos, as minhas saídas de dinheiro dentro da propriedade rural, eu preciso classificá-las, eu preciso ordená-las. A primeira forma que eu ordeno é o custo operacional efetivo. O custo operacional efetivo, como já diz o nome, ele é efetivo, ou seja, tudo que saiu do bolso. Se saiu efetivamente, ele é efetivo. Então, custo operacional efetivo, eu lanço o quê? Eu lanço mão de obra contratada, eu lanço manutenção de pastagem, eu lanço silagem, eu lanço sal, o concentrado, o remédio, o vermífugo, o sal. Tudo isso está no meu custo operacional efetivo. Por quê? Porque eu efetivamente paguei. Né? Ou saiu do meu bolso, ou saiu da cooperativa, ou saiu do banco, mas saiu. Então, eu paguei. Se eu paguei, eu classifico ele como custo operacional efetivo. Perfeito? Ah, ótimo, professor. Então, primeiro eu somo os meus custos operacionais efetivos. Legal, já tenho os meus custos? Não. E aqui que mora o perigo. Porque, via de regra,
Muitos produtores que ainda não são familiarizados com essa tecnologia de gestão de custos, o que eles fazem? Eles contam tudo que saiu de dinheiro e eles acham que esse é o custo deles, mas não é, gente. O custo tem muito mais coisa envolvida. Não é só aquilo que sai. Lembra lá no começo que eu falei para vocês a diferença de gasto, custo? Ou seja, tem custo que não sai dinheiro. Tem custo que não tem gasto. Olha que interessante. Nossa, professor, como assim? Vamos entender melhor. Quando eu vou para a segunda linha de custos, eu vou para o meu custo operacional total. Mas para eu entender o meu custo operacional total, eu preciso entender a minha depreciação. O que é depreciação? Todo bem que a gente compra, ele perde valor ao longo do tempo. Por quê? Porque por melhor que a gente cuide dele, por mais que a gente seja zeloso, ele vai se deteriorar, ele vai estragar, ele vai avariar ao longo do tempo. Então eu compro um trator, sei lá, fui lá na Massey Ferguson e comprei um trator por 150 mil. Ok, comprei esse trator da Massey Ferguson agora em 2021 por 150 mil. Quando eu chegar em 2031, ou seja, daqui a 10 anos, seguramente esse trator não vai mais valer 150 mil. Ele vai valer muito menos. Por quê? Porque ele tem 10 anos trabalhando, ele tem 10 anos, né? Ah, não, professor, mas ele ficou no barracão. Mesmo assim, né, ele perdeu valor, ele depreciou. Isso a gente precisa calcular. Porque eu estou perdendo dinheiro, concorda? Se eu coloquei 150 mil num trator e daqui a 10 anos ele não vale 150 mil, quem perdeu dinheiro? Eu perdi dinheiro. Então eu preciso, isso é um custo. Isso tem que entrar no meu custo. Tá? Como é que eu calculo a depreciação? Eu pego exatamente o valor do bem. Então imagina que eu comprei aí um tratorito, tá, para mexer com alface. Tá? Então eu vou mexer com alface, vou mexer com horta e comprei um tratorito. Um tratorito de 40 mil reais. Comprei o meu tratorito, 40 mil reais, e eu sei que daqui a 10 anos ele vai valer a metade, ele vai valer 20, certo? Nesses 10 anos, a vida útil dele, do tratorito, são 10 anos. Tá? Então, para mim, eu sei que 10 anos é o que eu quero trabalhar com ele. Como que eu faço a conta? Eu pego o valor de hoje, menos o valor do futuro, que eu estimo, uma estimativa. Então, 40 mil menos os 20 mil, me sobra quanto? 20 mil. Esses 20 mil eu divido pelos 10 anos. E aí eu tenho 2 mil por ano. E aí lá no meu custo, eu vou lançar esses 2 mil todo ano. Como um custo, porque é uma perda de dinheiro minha. Perfeito? Ou seja, a depreciação, ela é uma saída, né? Ela é um custo sem a saída de dinheiro. Tá? Ou seja, esse dinheiro saiu para algum lugar? Ele não saiu para lugar nenhum. Na verdade, eu já paguei o bem. O que eu estou fazendo é um cálculo contábil. Concordam? Então, se eu estou fazendo um cálculo contábil, eu não estou pagando alguém. Eu não peguei esses 2 mil reais e paguei alguém. Não paguei ninguém. Mas ele é um custo meu. E eu preciso contar ele. Tá? Outro custo muito importante, a mão de obra da família. Lembra que eu falei que o custo operacional total, perdão, o custo operacional efetivo, eu pago a minha mão de obra contratada, porque eu paguei meu colaborador. Mas e a minha família? Minha família precisa pagar também. E esse valor da mão de obra da família, em propriedade rural, eu acho que 99% das propriedades rurais são familiares, eu preciso pagar essa mão de obra. Tá? Então, se eu pago essa mão de obra, esse valor de mão de obra da família, ele precisa entrar no meu custo também. Então, como é que é o meu custo operacional total? Meu custo operacional total é o meu custo operacional efetivo, mais a mão de obra da minha família, minha mão de obra familiar, mais as minhas depreciações. Ok? Ah, professor, aí eu calculei, tá? Tudo que saiu de dinheiro, mais o que eu paguei para minha família, mais o que eu paguei aí das coisas que eu depreciei, meu trator, meu curral, minha ordenhadeira, né, meus canteiros, se eu produzo horta, e acabou. É só isso? Não, não é só isso. Tem mais custos envolvidos. Quais são? Lembra que eu falei para vocês lá do custo de oportunidade? Pois é. O custo de oportunidade ele entra aqui, ó, na última linha de custo, que é o custo total. Como assim, professor? O custo total, vejam bem, ele é o meu custo operacional efetivo, ou seja, o custo anterior,
mais a remuneração do capital. Opa, o que é isso, professor? O que é remuneração do capital? Imagina que a propriedade rural, ela tem um valor, certo? Como é que eu sei o valor de uma propriedade rural? Preciso avaliar. Preciso contratar gente capacitada ou entender bem e avaliar minha propriedade rural. Mas suponhamos que a propriedade rural tenha um valor de mercado aí de 10 milhões de reais. 10 milhões de reais, se tivessem no banco, na poupança, eles iam me render quanto? 1,5%. Então, a propriedade rural, ela vai ter que me dar mais dinheiro do que isso. Quanto que é 10 milhões vezes 1,5%? Dá 150 mil, não é? Então, eu sei que ela tem que me dar mais do que 150 mil por ano. De lucro? Não, não é de lucro, gente. Não é lucro. Ainda não cheguei no lucro. O lucro é uma conta que eu estimo a minha entrada de dinheiro menos os meus custos. Eu não estou falando de lucro. Estou falando de custo. Olha que interessante. Isso é custo. Ou seja, a propriedade, o valor venal dela, tem que pôr dinheiro no meu bolso. Por que tem que pôr dinheiro no meu bolso? Por causa do custo de oportunidade. Se eu estou investindo em algo, isso tem que me render mais dinheiro do que eu estou abrindo mão. E do que você está abrindo mão? Você está abrindo mão de deixar esse dinheiro no banco e viver assistindo Sessão da Tarde. Né? Você está lá na fazenda trabalhando a troco de quê? A troco de mais dinheiro do que esse custo de oportunidade. Lembra que o custo de oportunidade é aquilo que eu abro mão. Então eu preciso calcular isso. Qual é a remuneração do meu capital? E aqui é o ponto que eu quero que vocês entendam. Porque vem a pergunta de vocês. A atividade reflexiva. Tá? A atividade reflexiva, eu pergunto para vocês. Qual que é a importância da remuneração desse capital, tá? Ou seja, do imobilizado, do valor da propriedade rural, para quem herda uma fazenda, para uma propriedade vinda da sucessão familiar? Imagina que você não gastou R$1 para ter essa fazenda. Você ganhou essa fazenda de herança. Tá? Na verdade, é um presente que a vida lhe deu por ter te dado uma herança, uma propriedade rural. Ok, se você herdou isso, você não teve gasto com isso. Você não comprou essa fazenda. Você ganhou essa fazenda. Tá? Você ganhou porque, sei lá, era do seu pai, era do seu avô, era de alguém. E você ganhou essa fazenda. Aí você fala, poxa, mas se eu ganhei, essa remuneração em cima do valor da fazenda, para mim é indiferente. Eu quero só produzir e ganhar dinheiro aqui na minha produção. Não. O que eu estou perguntando para vocês é o seguinte, qual a importância de eu remunerar? Mesmo sendo uma fazenda, uma propriedade rural, vinda de herança, vinda de sucessão familiar. Eu quero que vocês escrevam isso para mim, lá no fórum. Por que lá no fórum? Porque eu quero antes explicar o seguinte. Na pecuária, gente, ó, tá aí uns 3 níveis de custo. Eu tenho meu custo operacional efetivo, meu custo operacional total e o meu custo total. Que na verdade aqui é só para ilustrar para vocês, mas eles são assim, eles vão somando, tá? Eu vou colocando um custo em cima do outro. Na produção, eu coloquei da pecuária aqui, mas na produção geral, a gente sabe que o custo operacional efetivo, lembra? O custo operacional efetivo é aquilo que sai dinheiro no meu bolso. O custo operacional efetivo, a pecuária ou a produção tradicional, ela paga. Porque é a conta que eu falei, é a conta de padaria. Você fala assim, eu vou gastar tanto aqui, eu vou vender tanto aqui, então vai pagar. Ok, paga, isso a gente sabe, tá? Mas quando eu começo a colocar mais custos em cima, eu começo a ter problema. Por quê? O tradicional já não vai pagar. Já não vai pagar. Eu preciso investir em quê? Em tecnologia. Então, quando eu consigo colocar um pouco mais de tecnologia, eu já consigo, por exemplo, pagar minha mão de obra, já consigo pagar minha depreciação. E aí, quando eu chego em realmente alta tecnologia de produção, seja a produção de grãos, seja a produção de hortaliças, seja a produção de gado, quando eu consigo colocar tecnologia, aí eu pago a remuneração do meu capital. Eu pago a remuneração do valor que está lá empatado, como a gente falava antigamente. Quanto que está empatado? Está empatado na fazenda 10 milhões de reais. Tá aí, esses 10 milhões de reais está parado? Quem tem 10 milhões de reais para deixar parado?
Não, mas eu estou ganhando a minha produção. Mas não é. A produção ela tem que pagar também esse capital que está empatado. Tá? Porque se ela não pagar o capital que está empatado, não faz sentido. E é esse o ponto que eu quero que vocês me digam. Né? Qual é a importância de pagar esse capital empatado? Por que esse capital que está lá parado, na propriedade rural em si, na benfeitoria, na terra, na pastagem, ele tem que pôr dinheiro no meu bolso, além da produção, além do custo de produção? Tá? Explica isso para mim lá no fórum, tá bom? E qualquer dúvida, vocês me chamam. Ok, gente? É isso, nossa aula. Eu vou ficar à disposição, vocês me chamam lá no fórum, no chat, na mensagem, e a gente se prepara para depois, guardem suas dúvidas, alguma coisa que vocês queiram falar, para a nossa aula ao vivo. A nossa aula ao vivo a gente vai tratar desses mesmos assuntos. Perfeito? Ok? Muito obrigado, gente. Bons estudos.